Então, eu, não só pelo artigo da Nali, mas por todas as pesquisas por fora, a gente vê, pelo menos eu vi, a importância de se ter, né, uma lei, toda uma legislação que garanta a propriedade. Porque a propriedade, ela não garante só um lugar para morar, mas ela garante a economia, porque uma academia é uma propriedade. Ela também garante seu direito de ter um seu doce, ninguém roubar seu doce, sabe? É um exemplo diferente, meio banal, mas é a realidade. E eu acho, pelo menos estudando, eu vi muito sobre quais são os nossos direitos e deveres, né? Porque é tudo sobre isso. Não só sobre seus direitos, mas principalmente sobre seus deveres. O que você pode ou não fazer com a sua propriedade, mesmo ela sendo um direito absoluto, exclusivo e perpétuo, ainda assim você tem que respeitar o direito do outro. E tudo isso a gente aprende com esse sistema, estudando mais dessa parte. E tudo isso também mostra para a gente mais do Código Civil, né? Não só a parte da propriedade, mas um todo, porque o Código Civil é isso. Você tem seu direito, claro, mas seu direito não pode ultrapassar o do próximo. Então, eu achei de suma importância. É, para complementar o que a Agatha falou, né, vou enfatizar a função social da propriedade, porque não é simplesmente você ir lá e ter uma propriedade, né? Tem toda uma questão social para fazer ter o funcionamento da nossa comunidade, da sociedade. Tipo, por exemplo, direitos de vizinhança, direitos reais, sobre a propriedade. É isso que eu tenho para dizer. Na verdade, eu acho que complementando as duas, eu acho que a perda da propriedade também é muito importante para manter a justiça e a equidade no nosso país, né? Principalmente, por exemplo, se eu estou devendo alguma coisa para o governo ou até mesmo cometi algum crime, acho que perder a minha propriedade, eles tomarem conta disso, acho que mantém a justiça no governo. Então, essa parte eu acho muito importante, tanto a perda da propriedade quanto a aquisição. Sim, um exemplo é para falar sobre a perda e depois sobre a aquisição de uma outra propriedade é o capião, né? É uma propriedade que está sem uso, por exemplo, abandonada, sem uso, sem função nenhuma ali. E aí ela pode dar moradia para outra família, para questão econômica, enfim. E o próprio Norberto Bobbio diz, né, que não existe direito sem sanção. Então, a uso capião, ela é um meio de adquirir a posse, mas também é um meio de perda, né? Então, é muito interessante como esse sistema todo funciona. E também é muito importante nós, como pessoas que estamos estudando sobre isso, repassar para as pessoas que nós conhecemos, porque querendo ou não, é algo que para as pessoas são simples. Ah, eu sou dono de uma casa, então ela é só minha, mas existem muitos outros fatores que o direito civil ele ajuda a gente a entender melhor sobre por que a gente tem essa posse, o que que a gente pode fazer sendo proprietário daquilo e o que pode nos levar a perder, entendeu? Então é muito importante a gente saber todos os caminhos, tanto a perda como a aquisição. Nayane, tem alguma coisa a acrescentar? Então, a aquisição da propriedade imóvel pode ser de duas formas. A originária, que não tenha um dono antigo, e derivada, que é repassada com todas as características que tinha anteriormente. Importante da Maiane estar falando, porque esses dois jeitos mostram que às vezes você vai ter sim adquirir uma propriedade, você vai adquirir com eu vendendo para a Nali vendendo para mim, mas às vezes você vai adquirir a propriedade usufruindo, como a Gabi disse, ou você vai adquirir Com uma herança. com Uma herança, herança também. ou mesmo a propriedade Ou móvel, você presente. também consegue. Ou Ou a presente, se alguém propriedade quiser me dar uma móvel casa, também. assim, Por favor, eu aceito. Ou a eu propriedade aceito. móvel também, tem vários jeitos de adquirir ela, assim como de perder elas. Então, é um tópico muito importante.
Sim, essa questão de herança, às vezes a pessoa recebe a herança e não sabe o que ela tem que fazer. Tipo, ah, recebi a herança, eu vou lá morar na casa. Não é simplesmente assim. Tem todo um processo, toda uma tratativa que deve ser feita, porque querendo ou não, você adquiriu aquela posse de uma forma que outra pessoa já tinha ela. Então você tem todo um, como eu posso dizer, um processo ali para você realmente falar assim, ah, eu recebi uma herança e agora essa casa é minha. Na verdade, a parte da herança, em particular, eu acho muito engraçado, principalmente eu que tenho mais de um irmão, né? E, meu, você consegue ver várias casas, assim, abandonadas, tipo, casas lindas. E, por que que não vende? Porque um irmão ou dois não quer vender e você não pode morar na casa, porque eu posso não deixar meu irmão morar na casa. Então, tipo, é uma confusão enorme por algo besta, né? Praticamente. Então, tipo, a parte da herança pra mim é a mais engraçada. A compra pra mim é muito chata. Agora, resolver, tipo, no direito civil, resolver a parte da herança pra mim deve ser o mais engraçado. Olha, eu achei, mas eu achei também, por exemplo, a parte do comodato ou de alugar. Tem muitas partes no direito civil que eles são meio complicadinhos, né? A gente tem algumas partes que é sobre eu dou uma parte para você, mas eu não dei. Você tem que pagar para mim, mas não é aluguel. Então, é tudo muito. Por isso que a importância das pessoas saberem quais são os direitos e deveres, para elas não perderem os direitos e deveres. Porque tem muita. A gente, eu vi muitos casos de pessoas que não sabiam, que perdem herança, que perdem usufruto, por exemplo, que não é uma herança, mas tem porque não sabia, não fez, por exemplo, não viu o que tinha dentro da casa, ou não sabia o que tinha que fazer, ou não tinha o dinheiro para pagar, porque então, tem muita coisa que as pessoas precisam saber, né, sobre aquisição. Nali, você tem mais alguma coisa para falar? Não sei, assim, tipo, puxar um tópico, acho que a gente pode puxar tipo, as formas de perder, né? Nós estamos focando muito na parte de aquisição da posse, como a uso capião, como a Gabi falou, falando da herança, de comprar, ganhar de presente, de novo, se alguém quiser me dar uma casa na praia, eu tô aceitando. A gente pode falar da questão da perda. Você pode perder, você pode abandonar simplesmente a propriedade, é uma forma de você perder a posse ou o direito de usufruto, gozar dela. A gente pode falar isso, puxar um tópico, Gabi, Eric, Nayane. Realmente, você falou essa questão do abandono, tem muita gente que deixa esse o imóvel, o móvel independente do bem que ela está se referindo, ela abandona e aquilo acaba se tornando algo que ninguém vá atrás. Por exemplo, a casa hoje onde eu moro, ela não tem, como eu posso dizer, um proprietário fixo, um proprietário que está no papel, todo bonitinho, falando, ah, eu sou o dono tal, entendeu? Então, por exemplo, se alguém vier aqui falando assim, oh, essa casa aí é minha, tem muitos, como eu posso dizer, muitas coisas do direito que eu posso usar para o meu favor. Por exemplo, o uso capião, porque eu, minha mãe, moramos aqui há mais de 10 anos. E posso dizer também que o cara, querendo ou não, ele abandonou esse local, porque ele não veio aqui falar assim, ó, preciso que vocês me paguem aluguel, preciso que vocês façam todas as tratativas, preciso que você pague o IPTU, que também é algo muito importante para você manter a sua posse durante os dias, durante o dia não, né, durante a sua vida toda. Também tem a alienação, né? Que é, por exemplo, eu tenho um imóvel e eu quero transferir ele para outra pessoa. Eu quero largar de mão, né? Transferir para outra pessoa. Que pode ser A oneroso. expropriação, né? A expropriação também é muito importante. Alguém quer falar da expropriação? Então, algum exemplo? Tipo, além de, por exemplo, estar construindo um metrô aqui do lado, por exemplo, aí vai tirar as pessoas da sua casa. Obviamente, o governo vai pagar as pessoas, mas de qualquer forma, você está perdendo a sua propriedade. Normalmente você vai ter que ir atrás de outro, comprar outro, alguma coisa assim, mas a expropriação você tira. Exato. E tem a renúncia também, né? Que você pode só falar, eu E a não quero renúncia, mais.
Você faz um contrato, coloca no cartório. Muitas das coisas aqui, tanto para perder quanto para adquirir, você precisa ter um registro, né? Você coloca no cartório, registra, ó, não quero mais essa propriedade, não quero mais esse carro, não quero, só me dá prejuízo, você pode fazer. E é um ato unilateral, né? Não precisa de concordância de ninguém. Sim, eu confisco também. Minha dicção tá péssima. Tem um confisco, tipo, o governo pode confiscar também sua propriedade. Caso você tenha cometido um crime, alguma coisa assim, você tem que pagar, indenizar alguém, aí você não tem dinheiro, eles vão te dar um certo tempo, depois eles vão confiscar seus bens. É uma outra forma de você perder. Sim, realmente. Eu já vi isso bastante em coisas assim, em filmes, sabe? Isso é bem presente em filmes, isso que é muito da hora. Ah, você não vai pagar tal coisa? Tá bom, nós iremos tirar sua casa e todos os seus bens. Então, tipo, é algo que, querendo ou não, as pessoas, a gente assiste, mas a gente não sabe que isso realmente pode acontecer com a gente. Então, é algo que vive em outro plano para nós e para Na as verdade, outras nem, pessoas. Não em nem filme, mas precisamos é falar. muito recorrente no dia a dia. Tipo, É muito tem uma recorrente. dívida, vão atrás de tudo que você tem. É por isso que muita gente não coloca nada no nome, né? Exatamente, mas não só dívida, tem vários casos aqui no Brasil mesmo, que a pessoa assassinou, cometeu um homicídio, e aí eles vão confiscar seus bens, que é para você não sair do país, por exemplo. Você fica sem nada. Sem casa, sem dinheiro, sem carro, sem nada. Isso acontece direto. Ligar o Cidade Alerta aí. Eles fazem muito isso em operações de colarinho branco, que são pessoas que têm mais dinheiro. Então, eles prendem os bens, Exatamente. a carro, casa, deixa a pessoa com uma casa específica que ela não pode vender e confisca todo o resto, para garantir que a pessoa não vai sair do país e vai pagar pelo que ela cometeu. Eu acho que a última sobre isso, sobre a perda, é o perecimento, né? Eu acho que de todas é o mais trágico, assim, porque você não quis perder, você não vai ter indenização, a sua casa só desabou. Passou um furacão, dependendo do lugar que você está, um terremoto. Aqui no Brasil acontece de vez em quando, em lugares específicos, muito desabamento, né? Rompimento das Marianas, por exemplo, pessoas perdem suas casas por causa do perecimento. Quando o seu carro, por Mas, exemplo, se eu não me engano, em Mariana, no que aconteceu em Mariana, até mesmo em Brumadinho, eles foram indenizados, não foram? Eu acho que sim, mas eles foram indenizados Então, pela aí, empresa porque a empresa era não, afetada, né? sim, sim, mas então, tipo assim, não entraria na desapropriação? Não na Não, expropriação, na desapropriação. Não não. entraria. Não, porque aconteceu em Mariana, as pessoas elas perderam porque teve uma enchente, né? A Não, enchente, sim. depois teve toda aquela a lama e as pessoas perderam as casas por causa dessa enchente específica. Então, não conta como uma expropriação porque não era para o bem público que elas perderam a casa, não fizeram um metrô no lugar, ele só foi lá, perdeu a casa e aí a empresa, né, foi lá e teve que pagar uma indenização para essas pessoas. E aí, para mim, esse é o mais trágico de todos os jeitos de perder propriedade, porque assim, é uma enchente que leva seu carro. E não tem como você ter, a menos num caso como esse que a gente viu de Mariana, ou que tenha, seja alguém, aí beleza. Mas se não, não tem como você rever aquilo tirando, sem ser tirando do seu bolso. E às vezes a pessoa não tem, né? Como comprar outro. Então, para mim, é muito trágico, assim. E seria, tipo assim, até mais interessante, porque querendo ou não, é algo natural, não é algo que a gente pode controlar, tipo, uma enchente e eu perder tudo. Aí, tipo, hoje eu não quero que encha aqui em casa. Então, tipo assim, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, no caso, seria interessante como eu posso dizer, algo que pudesse prevenir essas pessoas, que assegurasse essas pessoas por querendo ou não, um bem, entre aspas, natural, por exemplo, a enchente. A enchente vai de uma falta de uma tratativa de, às vezes, no esgoto do seu bairro, que acaba prejudicando algo dentro da sua casa. Então, é uma grande pirâmide, assim, que vai levando várias coisinhas que você vai descobrir que aquilo, tipo, não era culpa sua, e você perder tudo é muito triste. Então, aí a importância de deixar tudo regularizado, né? Porque muitas vezes essas tragédias acontecem por falta de regularização.
Na verdade, muitas das tragédias acontecem normalmente onde as pessoas construíram sem poder, né? Sem uma ordem, tipo, elas foram lá, Exato. mas tipo assim, elas precisavam de uma casa. Se o governo não auxilia nessa parte, elas vão ter que construir em locais que não devem. Então, meio que o governo não indeniza, mas ele tem culpa. Ele não É, precisa indenizar, porque tá lá, não pode construir aqui. Mas a partir do momento que ele não auxilia as pessoas a ter lugares seguros para construir, ele teria que indenizar, mas não essa é a é o caso. Acho que importância, nem inclusive, isso. da legislação, né? Porque fala, né, no artigo 5º, a propriedade é um direito. E a nossa Constituição também fala de moradia, todos os direitos básicos do ser humano, que para muita gente não é uma realidade. Tem muita gente que não tem uma casa. Tem muita gente que tem gente trabalhando, morando na rua hoje em dia. E aí essas deslizamentos, por exemplo, que eu acho que aqui no Brasil é o que mais acaba com o Brasil, enchente e deslizamento. Esses deslizamentos, eles vêm muito como análise de lugares que não podia construir, mas que as pessoas precisaram, porque não tinham onde morar. As pessoas elas vão sendo jogadas cada vez mais para a margem, né, da sociedade, vão construindo novas casas no centro, vão fazendo, e aí prédio de luxo, aí você vai ver um estúdio 26 metros quadrados, R$ 500 mil no centro, e aí a pessoa que precisa mesmo morar, ela vai fazer o quê? Ela vai achar um lugar mais afastada, ela vai achar um lugar no morro. E aí acontecem essas coisas, né? Por isso a importância de ter uma legislação que diz, que fala sobre o uso capião. Por quê? Porque tem muitos prédios, por exemplo, a gente vê no centro isso. Muito prédio abandonado que você sabe que está abandonado há 10 anos, né? Se o governo ele pega esses prédios, usa o CAP, compra da pessoa específica, né? Tem vários jeitos desse prédio ser pego. E as pessoas conseguem moradia lá, você já ajuda, né? Que essas pessoas elas não estejam morando em lugares de deslizamento. Ou pega as pessoas que estão morando lá e colocam na CDE. Tipo assim, tem muitas coisas para fazer e que estão presentes nessa legislação, são muitos jeitos de você adquirir e de você conseguir sair dessa situação, né? Porque é uma situação sem dignidade, que também é uma coisa que está na Constituição, a dignidade humana. Você morar num lugar e ter que sair porque vai deslizar é muito chocante, né? Você acordar e tá só você acordado debaixo da terra e aí ter que esperar alguém para te tirar de lá, sabe? Porque você não tinha um lugar para morar, que é o básico assim. Então é muito importante. Agora uma coisa, fugindo totalmente da tragédia, eu fiquei assim estudando tudo, as aulas, eu fiquei quando a gente teve a aula e depois que a gente estudou, chocada com o fato de ter um nome para a ação que você faz quando você compra alguma coisa ou quando eu entrego alguma coisa para você. A tradição. Eu fiquei assim, gente, como assim a gente tem um nome previsto em lei, tipo, só para o ato de entregar uma coisa? É tipo, então é muito complexo, É né? que, na verdade, a gente entrar nesse negócio de ter um nome para isso é porque o direito, tipo, inclusive caiu numa questão na prova de TGD, é que, na verdade, é uma organização da sociedade, né? Então, praticamente, eles vão rotular tudo, o que tá certo, obviamente. Então, tem nome para tudo, tem coisa que a gente nem sabia. A gente vai ver, você pergunta para qualquer pessoa, ninguém nem sabe. E O tem. desembargo de terceiro, eu vou perguntar para qualquer pessoa, quem vai saber o que é um desembargo de Ninguém terceiro. vai saber. Não, e quem que vai saber que existe um nome para aqueles cheques gigantes do auditório? Existe um nome para quando a pessoa te entrega aquele cheque? Eu fiquei assim, gente, sério? É Quem vai muito. saber que existe 12 sinônimos para efetuar que tipo de droga não pode usar? Que nem o Fabrício falou, 12 sinônimos, gente. A galera foi no dicionário, literalmente, colocar 12 sinônimos só para falar o que você não pode usar. É muito brasileiro, né? Você fala lá fora, não pode usar droga, eles não vão usar. Aqui no Brasil não pode usar? E essa pode? E essa daqui? Aí tem que citar tudo, tem que falar tudo que não pode usar. É isso. Eu acho que todo mundo já deixou a sua conclusão meio andada. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguém diferiu alguma conclusão ou tem algo a acrescentar? Eu só tenho que acrescentar que todo mundo, todos nós devemos saber o nosso direito, porque querendo ou não, é algo muito importante. Porque, querendo ou não, há alguns anos atrás eu não
não sabia sobre isso, entendeu? Então é algo que eu aprendendo sobre, eu posso repassar para pessoas que não sabem. Querendo ou não, isso, a nossa sociedade ela vai evoluindo, querendo ou não, com a troca de conhecimentos que, querendo ou não, está escrito e é que a gente pode exercer. É isso, então, eu acho que todo mundo deixou o seu ponto de vista sobre a importância de se aprender, né? Como adquirir ou como perder a posse e a propriedade. E mais do que isso, como nunca, quando a gente está falando de direito, nunca é só sobre adquirir e perder a posse. Sempre entra coisas como o social, o econômico, porque direito é um lugar, uma matéria muito abrangente, né? E quando a gente fala de coisas básicas como essa que parecem ser muito claras, como que eu vou adquirir uma propriedade? Eu vou lá e compro. Você vê que não é só isso, né? Que a gente tem até contrato de gaveta, que você vê que às vezes não vale, e depois tá bom, precisa valer. E, então, são muitos meios de você adquirir, de você perder, e a gente vai vendo que no direito é tudo sobre o quanto aquilo abrange socialmente a gente, né? A sociedade como um todo, e como nunca é só sobre uma coisa específica.